Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de matemática para o 7º ano, para o ensino remoto. Eu sou a professora Emanuela. Bom, na aula de hoje a gente vai estar aí começando um novo assunto que vai acompanhar vocês aí durante muito tempo, né? Nas aulas de matemática, nos assuntos matemáticos, né? E até em aplicações do dia a dia da rotina de vocês. Esse assunto é o que a gente chama aí de equação, né? Então, equação é um assunto que ele lembra um pouquinho expressões, tendo algumas diferenças. Então, quando a gente estudou expressões, a gente percebeu que nós tínhamos uma letra que substituía um número. A gente chamava essa letra de variável. Na equação, nós também vamos ter letras, só que agora com algumas diferenças, tá certo? Então, vamos prestar atenção na aula, façam suas anotações e vamos lá. Bom, então, o que é uma equação, né? Inicialmente aí. Então, a equação é toda sentença matemática onde nós vamos ter uma igualdade, tá? Onde nós vamos ter letras que são números desconhecidos. E essas letras a gente chama de incógnitas, tá? Quando a gente resolve a nossa equação, nós temos o que a gente chama de raízes ou soluções, tá? Então, como é que a gente resolve essa equação? Encontrando um valor da incógnita que a torne verdadeira. Então, essa incógnita, diferente de quando a gente estuda expressão, não é um valor que vai estar variando, mas é um valor que vai tornar a minha equação verdadeira. A gente não conhece ele e aí a gente vai ter que descobrir através de algumas operações que a gente vai estar estudando nessa semana. Então, alguns exemplos aí de equações para a gente. Então, olha só essa primeira equação. X mais 4 igual a 3. Então, vamos identificar se de fato é uma equação. Então, ela tem aqui, ó, o sinal de igualdade, certo? Nós temos números, ok? Expressões. E nós temos uma letra aqui que assume o valor de uma incógnita. Qual é essa incógnita? X, ou seja, eu vou ter que descobrir um valor para x que torne isso aqui verdade. Nesse exemplo aqui, a gente até pode perceber, né, meio que de cara, que se o valor de x for 7, não dá certo. 7 mais 4, 3, né? Não dá certo. Mas aí, se for um número negativo, né? Se for, por exemplo, menos 1. Então, menos 1 mais 4 dá 3, né? Então, a gente percebe que não vai ser qualquer número que vai poder ser nossa incógnita. Para ser nossa incógnita, tem que fazer com que isso aqui fique verdadeiro, certo? Outro exemplo aqui também, ó, de equação, vamos verificar os elementos. Então, eu tenho a presença da igualdade, eu tenho números, eu tenho operações e eu tenho a minha incógnita aqui, ó, que nesse caso é A, tá certo? Normalmente em questões envolvendo equação, a gente costuma usar mais as incógnitas x, y, mas pode ser qualquer letra também que a gente tem aí no nosso alfabeto. Então, vamos aí ver como é que a gente aplica equação em um problema. Então, situações problemas em que a gente tem um valor que a gente não conhece, a gente pode estar utilizando a equação. Então, vamos ver esse exemplo aí que diz assim: Sandra comprou 2 cadernos iguais na papelaria próxima à sua casa. Pagou com uma cédula de R$50 e recebeu 24 de troco. Quanto custou cada caderno? Então, vamos lá inicialmente perceber que o que é que eu não sei? O preço? O preço do caderno. Então, eu vou chamar esse caderno de X. O preço que custa esse caderno eu vou chamar de X. O que é que a gente também consegue perceber? Que foram 2 cadernos. Então, eu vou ter X
que é o primeiro caderno, mais X, que é o segundo caderno. Se eu juntar o preço dos cadernos com o troco que ela recebeu, tem que dar quanto? Os 50, certo? Por quê? Quando a gente vai comprar pão, por exemplo, eu levo R$2 e compro R$1 de pão. Não, melhor, eu levo R$3 e compro R$2 de pão. Eu recebo quanto de troco? 1. Para a gente conferir se esse troco tá certo, o que é que eu faço? R$2 de pão mais R$1 de troco deu R$3, que é o que eu levei. A mesma coisa a gente está fazendo aqui. Então, preço do cadernos mais o troco que ela recebeu tem que dar o valor da nota que ela deu à atendente. A gente pode melhorar um pouquinho essa equação, porque quando eu tenho x mais x, significa que eu tenho 2x, ou 2 vezes o valor de x. Esse pontinho de vezes, muitas vezes ele não aparece na equação. Então, sempre que vocês perceberem um número acompanhado da incógnita, significa a quantidade de vezes que essa incógnita aparece, tá? Então, nesse caso, são 2, então fica 2x mais 24 é igual aí a 50, certo? Então, aqui nós temos aí uma equação, representando um problema aí por meio de uma equação. Bom, quando a gente também tem uma equação, existem algo importante da gente diferenciar e entender, que são os membros da equação. Então, a gente chama de primeiro membro dessa equação tudo que vem antes da igualdade. Então, quando a gente pega ali uma equação, o que vem antes da igualdade é o que a gente chama de primeiro membro. O que vem após a igualdade é o que a gente chama de segundo membro dessa equação, certo? Então, essa parte é bem simples. Primeiro membro é o que vem antes do sinal de igual, segundo membro é o que vem depois. E vamos lá. Para que a gente possa fixar aí o que a gente conversou nessa aula, vamos rapidinho resolver essas alternativas, identificando quem é nossa incógnita e cada membro da equação. Então, aqui na letra A, qual é a incógnita? Ou seja, qual é a letra que aparece aí, né? Então, a gente pode dizer que a nossa incógnita, ela é X, é o valor que eu não conheço, certo? Quem é o primeiro membro da minha equação? Todo mundo que está antes da igualdade. Então, 3x menos 12 formam o primeiro membro. Quem é o segundo? 0, ok? Então, 0 é o segundo membro. Na letra B também, a gente pode aí perceber que quem é nossa incógnita? A nossa incógnita da letra B, vou escrever aqui abreviado, é Y. Então, incógnita é Y. Quem é o primeiro membro? Ou seja, quem está antes da igualdade? Nós temos aí que é y ao quadrado. Então, esse é o nosso primeiro membro. E quem é o nosso segundo membro, que é quem está depois da igualdade? É o valor de 25. Então, 25 aí é o nosso segundo membro. E na letra C, vejam só aqui, ó, nós temos duas incógnitas, tá? Que é a letra A e B. O primeiro membro, tudo que está antes da igualdade, então 4/5 A mais 2B, então esse aqui é o primeiro membro, tá? E o segundo membro é o que vem aí após essa igualdade, que é o número 14. Então, aqui é o nosso segundo membro, certo?
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e feito suas anotações. Até a próxima aula.